Em um mundo onde todos usam magia em suas vidas diárias, vemos um garoto absurdamente forte na floresta. Seu nome é Mesh. Ele vive em uma cabana com seu pai, Burded, onde desfrutam de suas vidas em isolamento. Quando Mesh volta para casa, acaba quebrando a porta, esquecendo se era para empurrar ou puxar. Isso deixa Burded chateado, mas Mesh se desculpa, prometendo consertar. Ele tenta colocar de volta, mas só consegue bater contra o batente da porta, piorando ainda mais o estrago. Eles tomam um chá juntos e descobrimos que Mesh é diferente das outras pessoas porque ele não consegue usar magia. Então Burded tem tentado fortalecer seu corpo para compensar isso, mas Mesh não sabe disso. Então continua se perguntando por que seu treinamento é puramente físico. Burded sai, mas avisa Mesh para não se aventurar na cidade enquanto ele estiver fora. No entanto, assim que seu pai parte, ele corre imediatamente para a cidade usando um manto, querendo experimentar um pão de creme edição limitada da padaria. Ele passeia pela cidade onde vê as pessoas usando magia, mas ele acha que não é nada de especial porque as coisas que eles fazem com magia também podem ser feitas com as mãos. Mesh chega à padaria e fica animado ao pedir alguns pães, mas ao pagar, todas as moedas estão dobradas porque ele apertou o punho quando estava animado. O padeiro acha que a moeda não tem mais conserto, no entanto Mesh facilmente faz elas voltarem ao normal. E o padeiro fica chocado. Mesh pega sua comida, mas o vento sopra sobre seu capuz, revelando seu rosto às pessoas, e todos ficam surpresos porque ele não tem nenhuma marca no rosto. Enquanto isso, vemos um oficial chamado Brad na delegacia lendo um jornal sobre o Visionário Divino deste ano, um título dado ao melhor aluno da Academia de Magia, que também vem com várias promoções e recompensas. O telefone toca e ele é informado sobre um homem andando pela cidade sem nenhuma marca no rosto, enquanto Mesh caminha pelas ruas. Ele se pergunta por que todos estão olhando para ele enquanto come seu pão de creme. Ele esbarra em um oficial bêbado, sujando seu uniforme com um pouco de creme e o deixando furioso. Ele derruba a comida das mãos de Mesh, que arranca o uniforme do oficial. Mas ele na verdade tem boas intenções, dizendo que vai lavar o uniforme para ele. Nesse momento Brad chega perguntando ao oficial por que ele está nu. Ele olha para Mesh pensando que ele é o homem mencionado no relatório. Ele tenta se aproximar, mas Burded chega, agarra seu filho e foge enquanto Brad convoca um pássaro mágico para os perseguir. Quando eles voltam para casa, Burded repreende seu filho por ter ido à cidade. Apesar do aviso, Burded o perdoa no final, mas pune Mesh fazendo com que ele repita sua rotina de exercícios mais uma vez. Burded acha que Mesh é realmente um bom garoto, e não pode o culpar por querer ir à cidade, pois ele passou toda a vida se escondendo na floresta. Ele pensa em como lidar com a polícia, quando vê o pássaro de Brad observando pela janela. Brad chega de repente com seus homens, perguntando a Burded onde seu filho está. Vemos Mesh treinando na floresta, levantando peso como se fosse nada e completando seu treino em 5 minutos. Ele volta para casa, mas assim que ele se aproxima da porta ouve Brad explicando que a magia floresceu porque eles eliminaram todas as pessoas que não podem usar magia, chamando isso de sacrifício necessário para um mundo melhor. Brad empurra Burded dizendo que abrigar alguém sem marca é um crime grave. Mas Burded se recusa a revelar o paradeiro de seu filho. Em um flashback, descobrimos que Burded sempre foi tratado como um fracasso em tudo o que faz. Isso continuou até a vida adulta, e ele pensou em tirar a própria vida, quando de repente ouviu o choro de um bebê. Ele percebe que o bebê foi abandonado porque não tinha marca. Pensando que ambos são indesejados pela sociedade, ele decidiu criar o bebê como seu próprio filho. De volta ao presente, Burded grita para Mesh correr. Brad começa a bater nele, porém Mesh atravessa a porta, acertando um dos policiais e o jogando para longe. O oficial assistente vai até ele, mas Mesh arranca seu uniforme, dando tapas repetidamente nele até que ele caia no chão. Mesh revela que ele não fugiu porque Burded é sua única família, mas Brad ri dele, pensando que ele não tem chance porque ele não pode usar magia. Ele ataca Mesh com o feitiço que usou para afugentar um dragão, mas Mesh facilmente muda sua direção com uma mão, e Brad não consegue acreditar no que vê. Ele segue com um feitiço ainda mais poderoso, mas Mesh o rebate com um tapa, fazendo explodir em outro lugar. Mesh pega a varinha de seu pai enquanto Brad se defende com uma barreira, pensando que Mesh está prestes a usar magia, mas Mesh arremessa a varinha em Brad, quebrando sua barreira e fazendo ele cair de joelhos. Mesh avisa que na próxima vez que ele mexer com seu pai, não vai ter segunda chance. Então Brad propõe um acordo em que Mesh se matriculará em uma academia de magia e se tornará um visionário divino para que a sociedade o aceite, dizendo que ele apoiará Mesh porque quer a recompensa que vem com isso. Ele afirma que se eles não aceitarem o acordo, eles serão caçados pelo resto de suas vidas. Então Mesh aceita o acordo. Ele vai para a prestigiosa Academia de Magia do Leste com uma marca falsa em seu rosto, onde fará o exame de admissão, que é conhecido por ser extremamente difícil.
com uma taxa de aprovação de menos de 3%. Um homem chamado Lute olha para os candidatos reunidos no campo, reconhecendo alguns de seus rostos, quando de repente ouve um barulho alto e vê Mesh levantando pesos como se fossem papel. Ele pensa que está alucinando por aquele não ser um lugar para atletas. Lucy se acalma olhando para o campo novamente, onde vê Mesh lendo um livro de condicionamento físico enquanto senta em cadeira invisível e até mesmo nota Brad e Burdett disfarçados atrás dele, tentando ficar de olho em Mesh. Lute aparece com estilo, anunciando que ele supervisionará o exame. Os estudantes ficam animados porque o reconhecem como o mago que ficou em 7º lugar no ranking que elegeu o último visionário divino. Lute ama ser elogiado, mas Mesh comenta sobre sua entrada desnecessariamente chamativa, fazendo com que Lute queira o reprovar. Lute anuncia que o primeiro exame está prestes a começar, ordenando a todos que se sentem enquanto ele usa um feitiço para preparar o local para todos, mas Mesh novamente não fica impressionado, dizendo a ele que ele poderia simplesmente ter os levado a uma sala onde tudo já estivesse preparado, e isso faz Lute ficar com ainda mais raiva. O exame começa enquanto os candidatos verificam seus papéis, mas as perguntas se movem pela página, tornando difícil a leitura. Descobrimos que Lute encantou os papéis com magia, então eles precisam dissipar a magia para passar no teste. Brad e Burdett pensam que Mesh terá problemas, mas Mesh ordena que as palavras parem de se mover enquanto ele esmaga sua caneta, fazendo as palavras se arrumarem sozinhas por medo. Ele termina o teste mais cedo e Lute fica surpreso ao ver que tudo está tão perfeitamente alinhado. Mesh continua usando suas habilidades sobre-humanas para passar nas outras partes do exame, surpreendendo a todos, enquanto Lute pensa em uma maneira de o eliminar. O mago faz com que um labirinto apareça do chão, dando aos candidatos 30 minutos para chegarem ao fim do labirinto. Uma garota chamada Lemon se aproxima de Mesh pedindo para o acompanhar, então eles começam a caminhar juntos, mas ela continua caindo nas armadilhas, e Mesh percebe que ela é inútil. Quando ele vira de costas, ela usa um feitiço para o prender com algemas, dizendo que há uma razão pela qual ela precisa o impedir de completar o labirinto. Mas Mesh facilmente se liberta e parte rapidamente porque ele também tem suas razões para passar no teste. Depois que ele sai, uma criatura se aproxima de Lemon. A criatura ataca. No entanto, Mesh aparece e a nocauteia com um único golpe. Lemon se pergunta por que ele a salvou, e Mesh explica que eles devem estar ali por razões semelhantes. Então ele sentiu pena dela. Ela fica preocupada achando que talvez eles não consigam completar o labirinto a tempo, mas Mesh tem um plano. Enquanto isso, Lute está confiante de que Mesh vai falhar, mas o chão começa a tremer de repente, enquanto eles ouvem barulhos altos. A parede se quebra quando Mesh aparece, e descobrimos que ele acabou de destruir o labirinto para criar um caminho. Os examinados que já passaram o chamam de trapaceiro, dizendo para ele ir para casa, mas Lemon diz a eles que não foi culpa de Mesh, confessando que Lute prometeu uma vaga na escola se ela impedisse Mesh de completar o labirinto. Lute admite isso, dizendo que não gosta de Mesh enquanto libera seus poderes mágicos, perguntando se eles querem desafiar sua decisão de reprovar Mesh e Lemon, mas Mesh quebra a varinha dele com o punho, dizendo ao professor que ele foi longe demais. Nesse momento, o diretor Wahlberg chega, informando o fim do teste e que a entrevista final está prestes a começar. Ele agora atuará como examinador. Mesh é o primeiro candidato a ser entrevistado, então ele é teleportado a uma sala onde está cercado por funcionários da escola. É feito algumas perguntas e os funcionários não parecem gostar de suas respostas. No entanto, o diretor o acha interessante, o perguntando por que ele salvou a garota no labirinto mesmo que não tivesse tempo sobrando. Mesh diz a ele que teve a sensação de que se arrependeria se não a salvasse, e o Wahlberg percebe que Mesh é do tipo que age antes de pensar, explicando que nesse mundo existem criaturas mais fortes do que ele, e pergunta se Mesh agiria dessa maneira se enfrentasse uma criatura do tipo. Então o Wahlberg usa sua magia para invocar uma grande criatura que ameaça machucar uma boneca que contém a alma da pessoa mais querida para Mesh, seu pai. Mesh tenta impedir dando um soco, mas não surte efeito e sua mão começa a sangrar. Os funcionários da escola ficam surpresos quando ele usa as mãos para impedir a lâmina de alcançar a boneca. Ele sabe que o Wahlberg não é capaz de manter a criatura ali para sempre, e eventualmente ela vai desaparecer, então ele decide segurar até isso acontecer. O Wahlberg percebe que Mesh é alguém que pode proteger os fracos e inspirar os fortes. Então ele retira a criatura e ilumina o local, revelando que Mesh estava apenas sendo testado. Mesh responde a pergunta feita anteriormente pelo diretor, na qual ele questionou o que Mesh faria se eventualmente encontrasse uma criatura mais forte que ele. Mesh responde que quebraria a cara dessa pessoa, mesmo se fosse o próprio diretor. Todos ficam irritados com sua insolência, mas o diretor fica animado e dá as boas-vindas para o novo estudante da Academia Leste de Magia. Chegamos ao fim de mais um recap no canal. Deixa o like e se inscreve para mais recaps. Comenta se quiser a parte 2. Até a próxima!